A noite em que recebi aquele chamado, jamais vou esquecer. Eu sou o Dr. Rafael Mendes, tenho 38 anos e atuo no SAMU há 12 anos. Já vi de tudo: acidentes, violência urbana, emergências cardíacas, situações que parecem arrancar pedaços da gente, mas que a gente precisa engolir para continuar seguindo. Era uma noite fria, daquelas em que o vento gelado atravessa a roupa e faz até os ossos doerem. O rádio apitou: emergência na Rua dos Girassóis, casa abandonada, paciente desacordado, sem resposta. Meu coração apertou. Casa abandonada? Em geral, são lugares que carregam histórias, mais do que restos de móveis e paredes quebradas. E toda vez que um chamado envolve esses lugares, o que a gente encontra costuma ser diferente, imprevisível. Peguei a ambulância e acelerei. O trânsito estava leve, mas parecia que o tempo desacelerava ao meu redor. Aquelas luzes piscando vermelhas e azuis na rua deserta não me traziam conforto, só uma sensação crescente de que algo estava errado. No caminho, tentei acalmar minha mente, mas não conseguia afastar a sensação de apreensão que me dominava. Quando cheguei, parei a ambulância diante daquela casa. A Rua dos Girassóis, na verdade, era um nome irônico. Poucas flores cresciam ali. O que predominava era silêncio, um silêncio quase palpável, como se o próprio ar tivesse sido sugado dali. A casa estava tomada pelo abandono, janelas estilhaçadas, portas penduradas nas dobradiças, muros riscados por pichações que pareciam quase símbolos, e um portão enferrujado que rangia ao menor toque. Meu parceiro, João, e eu nos preparamos. Levamos lanternas, kit de primeiros socorros, e entramos com cuidado. O cheiro era horrível, uma mistura de mofo, algo pútrido, e um odor indefinível que me causava náuseas. O chão estava coberto por lixo e restos de papel velho, e o rende das tábuas sob nossos pés ecoava no vazio da casa. Avançamos pelo corredor estreito, com as luzes das lanternas cortando a escuridão. As sombras pareciam dançar nas paredes, e eu sentia uma pressão no peito, como se aquela casa estivesse respirando, viva, mas doente. O silêncio era interrompido apenas pelo barulho dos nossos passos e da minha respiração acelerada. No quarto dos fundos, encontramos o homem. Era um sujeito magro, com os olhos fechados e o rosto sujo, marcado por arranhões. Tinha cerca de 40 anos, talvez mais, vestia roupas esfarrapadas e estava descalço. Sua pele estava fria, quase translúcida, e seu pulso era fraco demais para ser sentido com facilidade. A sensação de fragilidade tomou conta de mim, como se a morte estivesse ali, espreitando. Enquanto colocávamos o paciente na maca, ouvi algo que me gelou a espinha, um sussurro baixo, quase inaudível, vindo do nada, ou talvez das próprias paredes. Tentei ignorar, pensando ser minha imaginação, mas algo dentro de mim sabia que aquela noite guardava um peso além do físico. No caminho para a ambulância, o silêncio voltou, mas a atmosfera mudou. Uma tensão densa pairava no ar, e senti como se estivéssemos sendo observados por olhos invisíveis. Meu parceiro não percebeu nada, ou talvez preferisse não perceber. Mas eu sabia, o que quer que estivesse ali, não era humano. Durante o trajeto, o paciente começou a convulsionar. Seu corpo se arqueava com força, os olhos revirados, e um grito gutural escapava de sua garganta, um som tão estranho que parecia não pertencer a este mundo. Minha equipe tentou controlar, aplicamos medicações, mas aquilo não era só uma convulsão normal, era uma luta desesperada contra algo invisível que o dominava. Ao chegarmos ao hospital, o homem acordou por breves segundos e soltou uma frase que ficou gravada em minha mente para sempre: "Eles estão aqui, não me deixem sozinho." Seu olhar era de terror puro, um medo ancestral que nenhum de nós estava preparado para enfrentar. Nos dias seguintes, descobri que o paciente simplesmente desapareceu do hospital, como se tivesse evaporado no ar. Busquei relatos, conferi câmeras, perguntei a todos, mas ninguém sabia o que aconteceu com ele. Desde aquela noite, toda vez que passo pela Rua dos Girassóis, sinto o mesmo calafrio, o mesmo peso no peito. E eu, seu abismo, continuo a ouvir os sussurros daquela casa, que me lembram que algumas histórias não terminam nunca, elas apenas se escondem nas sombras, esperando para voltar.
Era uma daquelas noites que você sente que o mundo se calou para ouvir algo que não deveria. Eu sou Marina Lopes, tenho 34 anos e trabalho no SAMU há quase uma década. Nunca acreditei em coisa sobrenatural, mas o que vivi naquela noite mudou a forma como vejo o silêncio. O chamado veio às 2h17 da manhã. Paciente em parada cardiorrespiratória, Rua das Acácias, apartamento 404. Aquelas emergências já não me pegavam mais de surpresa, mas algo no endereço me incomodou. O prédio era velho, mal conservado, e naquela hora a rua parecia ainda mais deserta do que o normal. Quando cheguei, a entrada do prédio estava estranhamente silenciosa. O porteiro, um senhor de olhos cansados, nem olhou para nós, parecia absorto em algo indizível. Peguei o elevador, sozinho, subindo até o quarto andar. O elevador parou entre o terceiro e o quarto e, por um segundo, as luzes piscaram e o ar ficou pesado, como se alguém tivesse prendido a respiração. Abri a porta do apartamento e a primeira coisa que senti foi o cheiro forte de desinfetante misturado a algo metálico, quase sangue. No chão, a mulher que havíamos sido chamados para socorrer estava estirada, pálida e sem qualquer sinal de vida. Mas o que mais me chamou a atenção foi o silêncio absoluto. Não havia sequer um som, nem mesmo o ruído habitual do trânsito ou do prédio. Comecei o atendimento, tentando reverter a parada, enquanto minha equipe montava a sala improvisada na sala de estar. Mas havia algo errado. O ar parecia denso demais, e a cada tentativa de respirar fundo, senti uma dor aguda no peito, como se algo estivesse comprimindo meu coração. Foi quando ouvi o primeiro som, um sussurro tão baixo que quase não percebi. Parecia vir das paredes, palavras desconexas que não consegui entender. Olhei ao redor, procurando alguma fonte, mas nada havia além do apartamento vazio e da mulher imóvel. A equipe começou a relatar sensações estranhas também, arrepios repentinos, calafrios que subiam pela espinha, uma sensação de estarmos sendo observados. A tensão aumentava a cada minuto. Durante a ressuscitação, a mulher abriu os olhos por um instante, com voz fraca, sussurrou: "Eles estão esperando. Você não devia ter vindo." Antes que pudéssemos responder, ela fechou os olhos para sempre. Ao final do atendimento, quando estávamos nos preparando para sair, o silêncio foi rompido por um grito abafado vindo do quarto ao lado. Corremos para lá, mas a sala estava vazia, exceto por um rádio antigo que começou a tocar sozinho, emitindo estática e uma música distorcida. Decidimos sair imediatamente, mas quando saí do prédio, o porteiro estava lá, olhando fixamente para mim, com um sorriso frio e vazio. Naquele instante, entendi que algo sombrio habitava aquele lugar, e que nossa chegada havia despertado algo que preferia ficar escondido. Desde então, evito passar perto do prédio da Rua das Acácias. Eu trabalho no SAMU há bastante tempo. Tempo suficiente para entender que tem coisa que a gente vê que não se explica, não se digere, pior, não se esquece. Esse chamado foi numa cidadezinha do interior. O rádio deu o aviso seco: possível vítima inconsciente, região rural, perto da fazenda São Lourenço. Só isso. Nenhum nome, nenhuma outra informação. Era quase meia-noite, e a estrada de terra parecia engolir a ambulância conforme a gente avançava. O motorista, o Jonas, tentou quebrar o gelo. Deve ser alguém que se perdeu no mato. Mas a voz dele saiu fraca, como se até ele sentisse que aquela noite estava diferente. Quando a gente chegou, não tinha casa, nem poste, nem cachorro latindo. Só o campo de milho, que se estendia até onde a luz dos faróis alcançava, e depois disso, só breu. Descemos. O dono da fazenda, um homem velho e encurvado, apareceu com uma lamparina na mão. Não lembro direito o rosto dele, só dos olhos, vazios, como quem já viu coisa demais. "Tá lá dentro", ele disse, apontando para o meio do milharal. Peguei a maleta, respirei fundo e entrei, com o Jonas logo atrás. O mato fechava na gente de um jeito sufocante, como se o milho estivesse vivo, se movendo, murmurando alguma coisa nas folhas.
A lanterna iluminava só um palmo à frente. O resto era sombra e aquele cheiro úmido de terra misturado com algo estranho, doce demais, enjoativo. Depois de uns 10 minutos andando, encontramos. O corpo do menino estava lá, deitado de lado, no meio do milharal, como se estivesse dormindo. Devia ter uns 7, 8 anos, no máximo. Vestia uma camisa branca, limpa demais para quem estava ali. O rosto pálido, olhos fechados, e uma expressão serena, como quem sonha um sonho bom. Mas tinha uma coisa que me gelou na hora. Ele estava com os pés descalços, e o chão estava frio, molhado, só que não tinha sinal de lama, nem pegadas, nem marcas de arrasta. Era como se ele tivesse simplesmente aparecido ali. Me ajoelhei, chequei pulso, respiração, nada. Mas a pele estava quente, como se a vida ainda estivesse passando por ele, devagar, se esvaindo aos poucos. Precisa de ajuda? A voz do Jonas veio de trás. Ia pedir para ele pegar o desfibrilador, mas antes que eu falasse qualquer coisa, o menino abriu os olhos. Seu abismo, eu nunca vou esquecer aquele olhar. Não era olhar de medo, nem de dor, era um olhar vazio, como de quem já sabe o que vai acontecer, como de quem já não pertence mais a esse mundo. E aí, ele falou. Só uma frase, com uma voz baixa, rouca, arranhada. Não era para vocês terem vindo. Aquilo me paralisou. Não consegui responder, não consegui nem mexer um músculo. E antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, os olhos dele fecharam, e a pele, que estava quente, ficou fria, fria de um jeito que nunca senti antes. Tentamos de tudo, massagem cardíaca, adrenalina, desfibrilação, mas era como se o corpo não respondesse mais à lógica, como se ele já tivesse ido embora antes mesmo de a gente chegar. Só que, aí vem a parte que não conto para ninguém. Enquanto fazíamos os procedimentos, o milharal começou a se mover ao nosso redor. Não tinha vento, seu abismo, não tinha vento nenhum naquela noite. Mas as plantas se enchiam, balançavam, e parecia que vozes vinham dali, sussurrando, chamando. O Jonas ficou pálido, me olhou e disse: Tá ouvindo isso? Eu só consegui balançar a cabeça, porque estava ouvindo também. E aí, de repente, tudo parou. Silêncio absoluto. Carregamos o corpo até a ambulância, caminhando rápido, desviando das folhas que pareciam fechar o caminho atrás da gente, como se o milharal não quisesse que a gente saísse. Na estrada de volta, ninguém falou nada. Só o barulho do motor e o som abafado da maca, com aquele corpinho imóvel. Quando chegamos ao hospital, o plantonista fez os registros, mas na hora de preencher os dados, veio o choque final. O menino já tinha sido dado como desaparecido há mais de 30 anos. Eu pedi o registro, chequei a foto, o nome, e era ele. Mesmo rosto, mesma camisa branca. Mesma idade. Ninguém entendeu nada. Ficaram dizendo que devia ser eu. Confusão. Que a família nunca tinha encontrado o corpo e que provavelmente ele estava ali desde sempre. Mas eu sei, seu abismo, eu sei que não era só isso. Porque na hora que entramos no milharal, eu senti que não fomos nós que encontramos ele. Foi ele que fez a gente ir até lá. Desde aquela noite, sempre que passo perto de um campo de milho, sinto aquele cheiro doce, enjoativo, e ouço, bem baixinho, como se as folhas estivessem me chamando de novo. E eu só consigo pensar naquela frase, não era para vocês terem vindo. Só não sei para quem ele estava dizendo isso. Para mim? Pro Jonas? Ou para alguém? Ou algo que ainda estava ali, esperando? Só sei que eu nunca mais fui o mesmo depois daquela noite. E nem você vai ser, depois de ouvir isso. Trabalho no SAMU há anos. Já vi de tudo: capotamento, atropelamento, incêndio, facada, tiro, tudo aquilo que endurece a pele e cria essa casca que a gente veste para seguir em frente. Só que naquela noite, na represa de Itabiruçu, essa casca rachou. O chamado veio numa sexta-feira, pouco depois das 2 da manhã. Acidente aquático. Possível afogamento. Represa Itabiruçu. Vítima desacordada.
A voz da central parecia hesitante, como se quem tivesse passado a informação não tivesse certeza do que viu. Peguei minha maleta, subi na ambulância e seguimos. O motorista era o Kleber, desses caladões, que só falam o essencial. No banco de trás, o auxiliar de enfermagem, o Léo, que era mais novo, ainda tinha aquela vibração de quem acha que pode salvar todo mundo. A estrada até a represa era ruim, cheia de curvas, e à noite, tava um breu pesado, espessa. Nem a lua tinha coragem de aparecer. Quando chegamos, estranhei, não tinha ninguém. Nenhum carro, nenhum barulho, só o som abafado da água lá embaixo, e um vento gelado que fazia as árvores assobiarem de um jeito estranho, como se fossem avisos. Descemos com as lanternas, seguindo pela trilha de terra que descia até a margem da represa. O chão estava fofo, molhado, e os galhos das árvores se mexiam lentamente, mesmo sem vento suficiente para isso. Andamos por uns 5 minutos até que o Léo gritou. Ali! A lanterna dele iluminou a figura. E, seu abismo, eu juro, meu coração parou por uns segundos. Era uma mulher. Estava em pé, na beira da água, de costas para a gente, com um vestido branco que se agitava levemente, como se tivesse sua própria respiração. O cabelo, negro, longo, parecia uma cortina que cobria todo o dorso. Senhora! Gritei. Tá tudo bem? Nada. O Kleber apertou o passo, chegando mais perto. Samu. A senhora tá. Antes dele terminar, ela virou. O rosto. Abismo, eu nunca vi nada igual. Não era deformado, não era ferido, era apagado. Sem olhos, sem boca, sem nariz, só uma pele lisa, pálida, como um pano esticado. E mesmo assim, eu juro, eu senti, ela estava olhando direto para mim. Me faltou o ar. As pernas travaram. O Léo soltou um grito abafado. O Kleber, incrivelmente, conseguiu manter a racionalidade. Vambora! Agora! Viramos as costas e começamos a subir de volta pela trilha, mas os galhos pareciam ter crescido, se fechando no caminho, como se quisessem impedir nossa saída. Ouvi um som atrás, como passos da água, mas não tive coragem de olhar. Só corremos. Chegamos da ambulância arfando, os três em choque, e o Kleber arrancou dali como se a própria morte estivesse no banco de trás. Só quando estávamos a uns 2 quilômetros de distância que conseguimos respirar. O Léo tremia tanto que eu tive que segurar a mão dele. O que foi aquilo, doutor? Ele perguntou. Eu não soube responder. A central ligou de novo. Doutor André, receberam o chamado? A vítima já está a caminho do hospital. Eu gelei. Como assim? O corpo de bombeiros retirou a vítima da represa há uns 20 minutos. Um homem, aparentemente, caiu do barranco. Olhei para o Kleber e para o Léo, que estavam tão perplexos quanto eu. A gente não tinha visto homem nenhum. Só aquela mulher, ou sei lá o que. Na manhã seguinte, não aguentei, fui até o hospital perguntar sobre a vítima. O plantonista, meu colega, me chamou no canto. Você não vai acreditar. O cara morreu no caminho. Mas e aí? Ele fez um sinal para que eu me aproximasse. O curioso é que ele estava com as roupas todas secas. Sem um arranhão, nem marca de queda, nada. Só o morto. Respirei fundo, mas antes de ir embora, perguntei. Ele estava sozinho? Meu colega hesitou. Isso que é estranho. Quando o bombeiro trouxe o corpo, jurou que tinha visto uma mulher de branco na margem. Mas quando voltou lá para checar, não tinha ninguém. Fiquei sem chão. Desde aquela noite, juro por tudo, sempre que passo perto de um espelho, parece que vejo, de lance, aquela figura, o vestido branco balançando, o rosto, ou a ausência dele, me encarando. E sabe o que mais me assombra, abismo? Na ficha da vítima, encontrei o registro completo. Nome, idade, tudo normal, mas o endereço dele era a 500 metros da minha casa. Nunca mais consegui dormir direito. E até hoje,
Toda vez que escuto água correndo, sinto aquela presença, parada na margem, esperando. Esperando por quem? Talvez, por mim. Talvez, por quem ouve esse relato agora. E você, abismo? Tem coragem de passar perto da represa de Itabiruçu numa noite sem lua? Eu, nunca mais tive. Era uma madrugada abafada de verão. Daquelas em que o ar pesa, e você sente que a noite vai dar problema. E deu. A central chamou. Ocorrência de possível parada cardiorrespiratória. Mulher, cerca de 70 anos. Bairro rural de São Bento Velho. Nada de novo, pensei. Parte do meu dia a dia. Seguimos eu, o motorista Jair, que já era meu parceiro há anos, e o técnico Gustavo, novato ainda cheio de ímpeto, de quem eu gostava muito. O endereço que passaram era de uma chácara afastada, no meio do mato fechado. Estrada de terra, esburacada, e o breu mais absoluto que eu já vi. As luzes da ambulância mal conseguiam furar aquela escuridão espessa, quase viva. Quando chegamos, o cenário me deu um arrepio. O portão da propriedade estava aberto, e enferrujado, rangeu alto quando Jair empurrou com força. O quintal estava tomado pelo mato, e a casa. Ah, abismo! Era uma casa velha, de madeira, caindo aos pedaços, com as janelas escancaradas, como bocas que gritavam silenciosas para a mata ao redor. Batemos palma, gritamos. Ninguém respondeu. Até que a porta rangeu, abrindo devagar, sozinha. Eu sei o que você está pensando, não entra. Pois é, também pensei. Mas a gente entra, né? É o que fazemos. Entramos. O cheiro era a primeira coisa que te batia no rosto. Podre, azedo, forte, uma mistura de mofo antigo com alguma coisa morta há tempo demais. No chão, folhas secas, cacos de vidro, pedaços de móveis quebrados. A sala era escura, iluminada apenas pela nossa lanterna. Foi aí que vimos. No meio da sala, numa cadeira de balanço, uma senhora sentada, cabeça baixa, cabelos brancos finos caindo sobre o rosto. Parecia, dormindo. O Gustavo se adiantou. Senhora? A senhora tá bem? Nada. Ele chegou mais perto, tocou de leve no ombro dela. Quando fez isso, o corpo caiu para frente, como um boneco, pesadamente, mas não bateu no chão. Parou a poucos centímetros, como se tivesse sido puxado de volta. Olhei melhor, abri mais a lanterna, e aí vi. Cordas. Cordas grossas e sujas amarravam o corpo à cadeira. Pulsos, tornozelos, pescoço. Era como se tivessem mantido ela ali à força. Meu Deus, sussurrou Gustavo. Cheguei mais perto, toquei o pulso, sem batimentos. Fria. Rígida. Só que aí, algo impossível aconteceu. O corpo respirou. Eu juro, abismo, respirou. O peito, que parecia imóvel, afundado, fez um movimento lento, profundo, puxando o ar, como um saco de pele inflando. Olhei para o Gustavo, que me encarou, pálido. O Jair, mais velho, só deu um passo para trás. Isso tá errado, muito errado. Tentamos soltar as cordas, mas estavam tão apertadas, tão emboladas, que parecia que tinham se fundido a pele dela. E aí, ela levantou a cabeça. Lentamente. E eu vi os olhos. Abismo, aqueles olhos. Não tinham cor. Nem branco, nem íris, só um véu opaco, leitoso, como se ela já tivesse morrido há dias, mas... ela se mexia. Os lábios finos se abriram, e o som que saiu, não era um gemido, não era um pedido de socorro. Era um estalo. Seco, contínuo, como ossos quebrando. O Gustavo começou a chorar. Literalmente chorar. O Jair puxou ele pelo braço. Vamos embora. Agora. Mas eu, Kiki. Não sei explicar. Era como se a casa, o corpo, tudo, tivesse me puxado.
Eu precisava de entender. Foi aí que reparei, do lado da cadeira, uma velha mala de viagem, aberta, cheia de papéis amarelados. Pedi um. Era uma carta, escrita com uma caligrafia tremida. Não a deixem sair. Mesmo morta, ela quer andar. Não deixem sair. Não deixem sair. O mesmo parágrafo repetido, centenas de vezes, como um mantra obsessivo. Na parede, mais do mesmo, rabiscos com faca, pregos, carvão, a mesma frase, em molde. Não a deixem sair. Quando me virei para a cadeira, a senhora não estava mais lá. As cordas ainda estavam pendendo da cadeira, como serpentes cortadas. O Gustavo gritou do lado de fora: Doutora, vamos embora. Saí correndo, tropeçando em móveis quebrados, folhas e espinhos, até alcançar a ambulância. Entramos, batemos a porta, e o Jair meteu o pé. Eu ainda tremia, olhando pela janela traseira, quando vi, na estrada de terra, a uns 50 metros de distância, a figura dela. Andando. Sozinha. Os cabelos brancos soltos, o vestido puído arrastando na poeira. Andando, atrás da gente. Mas, andando rápido demais. Como se não precisasse de músculos, nem de ossos. Como se a própria morte tivesse pegado carona naquele corpo e agora quisesse alcançar o nosso. Não paramos até chegar na cidade. Quando fomos fazer o relatório, descobrimos que, daquela casa, tinha sido demolida há mais de 5 anos. Sim, abismo. Demolida. Não existia mais. Não havia como ela, ou qualquer corpo, estar ali. Eu mesma voltei lá dias depois, com a roupa civil, sem a ambulância, só para ver. E sabe o que tinha? Só o mato. Só o vazio. Nenhuma casa, nenhuma cadeira, nenhuma mala. Mas, no meio do capim alto, uma corda grossa, suja, pendurada num galho, balançando, sozinha. Como um lembrete de que ela ainda tá lá. Ou pior, de que ela nunca precisou de casa nenhuma para continuar andando. E desde aquela noite, toda vez que atendo um chamado, e vejo uma casa velha, ou uma cadeira, ou uma corda, eu lembro. E penso. Não a deixem sair. Mas talvez seja tarde demais.